A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos desse curso de escatologia. Nós temos milhares de alunos espalhados, não só aqui em Pernambuco, mas pelo Brasil e pelo mundo, das mais diversas idades, né? Temos anciãos, adultos, jovens, adolescentes, crianças também. É claro que a grande maioria são cristãos, são evangélicos, das mais variadas denominações, mas que são nossos irmãos em Cristo, né? E também temos telespectadores assíduos, que apesar de ainda não ser cristão, apesar de não ser evangélico ou pertencer a outra religião, mas que gosta de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos, e principalmente, né, nessa temporada, o livro do Apocalipse. Eu sempre falo aqui que o nosso tríplice objetivo é esse. Primeiro, se você é cristão, se você já é evangélico, que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você possa conhecer o conteúdo profético das Escrituras. Segundo, se você já foi cristão, já foi evangélico, por alguma razão você parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar para Jesus o mais breve possível. E se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, porque salvação somente em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes, você sabe disso, né? Nós sempre lembramos porque sempre tem pessoas que pela primeira vez estão assistindo, eu não sabia, e por isso nós lembramos, né? Você tem um canal de televisão, você tem 2 canais no YouTube, que é o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você tem um site também, o www.iadpeplay.org.br, e a mais nova opção, que é você baixar o aplicativo no seu celular, Rede Brasil TV. Você vai lá no Play Store, baixa esse aplicativo e você pode assistir de qualquer lugar a nossa programação, não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil. São 24 horas de uma programação abençoada, uma programação sadia, que vai abençoar você e a sua família. E se você quer entrar em contato conosco de forma específica, né, dos instantes finais, você anota aí o número do WhatsApp, 994661010. Muito bem, se você é um telespectador assíduo, se você é daquele que não perde um programa, que diariamente está aí na sua sala, com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, você sabe que nós estamos estudando o último dos julgamentos escatológicos, que é sobre o juízo final. Nós estamos concluindo o estudo do capítulo 20 e, claro, isso é uma foto, uma imagem, melhor dizendo, uma imagem meramente ilustrativa para que as pessoas tenham uma ideia de como será esse último dos julgamentos. Na verdade, o texto bíblico que trata sobre esse assunto é Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Nós já iniciamos, já estudamos o versículo 11, demos início ao estudo do capítulo 12 e demos uma pausa para explicar sobre os livros que serão abertos no tribunal do grande trono branco, no juízo final. E eu gostaria mais uma vez de relembrar o versículo 11, vamos relembrar quais foram os livros que nós já explicamos e vamos dar continuidade a este assunto que é, com certeza, um dos eventos mais importantes dentro do conteúdo escatológico, que é sobre o juízo final. Vamos relembrar? Versículo 11, nós já estudamos. João disse que viu um grande trono branco, e ele é grande por causa da grandeza daquele que está sentado. Ele é branco porque fala de pureza e santidade, e disse que o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, significa dizer que os homens, para onde olharem, só verão esse grande trono. É como se ele estivesse olhando para o universo e não visse nem o céu, nem as nuvens, nada, tudo que ele via diante de si era um grande
trono branco. Diferente dos julgamentos aqui da terra, não é que alguém que está lá no tribunal, ele vê o juiz, ele vê os advogados, ele vê as pessoas sentadas, a plateia, então ele vê, tem muitas coisas para ele ver. Mas nessa ocasião do juízo final, a única coisa que ele vai ver é exatamente este grande trono branco. Nós iniciamos o estudo do versículo 12, pode passar por gentileza. Aí João disse, eu vi os mortos, e nós dissemos que os mortos aí não fala de morte no sentido literal, de pessoas mortas. Ele diz assim, os mortos vão ressuscitar, esse é o sentido do texto, né? Os mortos hão de ressuscitar. Não significa que João viu corpos de pessoas mortas, não é isso. Ele viu os homens que ressuscitaram. E ele disse que viu grandes e pequenos, então já falamos, os grandes são pessoas de destaque na sociedade, imperadores, presidentes, reis, ministros, etc. e tal, e os pequenos são cidadãos comuns. Aí João diz que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E aí nós demos uma pausa no versículo 12 e começamos a explicar sobre os livros que serão abertos. Passa a tela, por gentileza. Então eu quero lembrar mais uma vez que a Bíblia não diz o nome desses livros. A Bíblia só fala do livro da vida, só. Mas diz que abriram-se os livros, então nós entendemos sim que haverá outros livros que serão abertos. Nós já explicamos sobre o primeiro livro, que é o livro da natureza, para aqueles que nunca ouviram falar da lei nem do evangelho. Tem o livro da lei, que será de forma específica para os hebreus, para os israelitas que viveram antes de Cristo. Tem o livro da memória, que é para todos os homens. Deus trará à memória todas as oportunidades que o homem teve de conhecer a Deus, a sua lei ou o evangelho, e a forma que os homens reagiram. E hoje nós vamos explicar a partir desse quarto livro, que é o livro da consciência. Traz a tela, por gentileza. Então, eu quero deixar bem claro aqui, não é, que isso não está explícito na Bíblia, que no grande trono branco, no juízo final, serão abertos os 7 livros, e os livros serão esses, da natureza, da lei, da consciência. Não diz em lugar nenhum na Bíblia. Isso é um trabalho teológico, né, dos teólogos, que, lendo as Escrituras, leva-nos a entender isso, que neste dia, Deus trará à memória dos homens tanto o conhecimento que eles tiveram de Deus através da natureza, o conhecimento que tiveram de Deus através da lei, o conhecimento que teve de Cristo, do Evangelho, do próprio Deus através da sua vida, não é? As formas que Deus se revelou, enfim. Então Deus terá meios específicos para julgar cada pessoa. Eu vou citar aqui 3 situações diferentes para que você me entenda. Vou citar 3 exemplos. O exemplo é de uma pessoa que viveu lá numa tribo indígena, que não teve contato com a civilização, com a sociedade, que nunca ouviu falar da lei nem do evangelho. Deus irá julgar este homem de uma maneira. O outro é o exemplo de um israelita, um hebreu, que viveu nos tempos da lei, do Antigo Testamento. Deus irá julgá-lo de outra maneira. E outra é uma pessoa que vive, digamos, em nossos dias, que ouviu a mensagem do Evangelho. Então veja que são 3 pessoas diferentes e que Deus irá julgar de acordo com a revelação que cada um teve. Mas que coisa interessante. Os teólogos dizem que um desses livros que será aberto no julgamento do grande trono branco é o livro da consciência. Professor, baseado em que os teólogos dizem que será aberto esse livro da consciência? Onde é que está escrito sobre esse livro? Muito bem, vamos lá. Em Romanos, capítulo de número 2, a carta de Paulo aos Romanos é a mais teológica de todas, a primeira da sequência paulina. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 14 a 16, ele vai mostrar aqui sobre uma lei que está escrita na consciência do homem, nos pensamentos do homem, a ponto de esta consciência, ela tanto acusar quanto defender o homem. E quando nós lemos acerca desse texto, nós podemos entender perfeitamente que Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus se fez conhecido de várias formas. Nós já dissemos aqui em outros programas. Então Deus se manifestou através da Bíblia,
Deus se manifestou através de Cristo, Deus se manifestou através da natureza, através da lei, de milagres, de coisas extraordinárias, enfim. E uma das formas, uma das maneiras que Deus se revelou a todos os seres humanos foi através da consciência. É como se Deus, o justo juiz, colocasse um juiz dentro de cada ser humano, na própria consciência. E é Paulo quem diz isso. Quando nós lemos esse texto, você sabe disso, que Paulo, ele é chamado de apóstolo dos gentios. No início da pregação, Paulo queria alcançar os judeus. Como os judeus rejeitaram, ele partiu para os gentios. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. E qual é a conclusão que Paulo chegou? Paulo chegou à conclusão de que ele, nas suas viagens missionárias, Paulo evangelizou a Europa, a Ásia e a África. E nas suas viagens missionárias, Paulo chegou em determinadas cidades, em determinados lugares, em que os homens, os gentios, mesmo que não tiveram conhecimento da lei de Deus, eles estavam guardando a lei, eles estavam cumprindo a lei, eles estavam obedecendo, mesmo sem conhecer. E Paulo chega a essa conclusão que esta lei, ela não estava escrita em pedras, em tábuas, mas estava escrita no coração de cada ser humano. Veja que coisa interessante, capítulo 2 da carta ou da epístola aos Romanos, nos versículos 14 a 16. Ele diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 12, para nós relembrarmos o que falamos do livro da lei que será aberto, né? No capítulo 2, versículo 12, Paulo diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então ele está falando de quem aqui? Dos judeus. Aqueles que conheceram a lei, transgrediram a lei, serão julgados pela lei. Versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Claro, ele está falando aqui dos judeus. Versículo 14, aí ele fala agora de um outro grupo, que não recebeu a lei, que não teve acesso à lei de Deus. Paulo diz, porque quando os gentios, quem são os gentios? As demais nações que não são da semente de Abraão, Isaque e Jacó. Então eu posso dizer que todas as demais nações, à luz da Bíblia, são chamadas de nações gentias ou gentílicas. E os moradores dessas nações, que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, são chamados nas páginas da Bíblia de gentios. Aí Paulo diz, quando os gentios que não têm lei, porque a lei foi dada para o povo de Israel, aí ele diz, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Que coisa interessante, é como se Paulo dissesse assim, olha, eu nas minhas viagens missionárias, eu percebi que eu cheguei em sociedade em que os homens não matavam uns aos outros. Eles não conhecem o decálogo, mas eles não matam. É como se Paulo dissesse assim, olha, eu percebi nas cidades que eu evangelizei, que os filhos estão honrando os pais, mesmo sem conhecer o decálogo, que os homens não vivem adulterando, que os homens não vivem cobiçando o que é do próximo. Então, Paulo chega a essa conclusão, que mesmo pessoas que não tiveram acesso, conhecimento da lei de Deus, são capazes de cumprir. Mas como assim, Paulo? Como é que você explica isso? Vamos voltar para o texto? Aí Paulo diz, os quais, versículo 15, mostram a obra da lei escrita onde? No seu coração. Que coisa interessante. É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou dar essa lei aqui a um grupo de pessoas específicas, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas eu vou dar uma outra lei, eu vou escrever uma outra lei no coração dos homens. É isso que a Bíblia diz. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, é como se Deus colocasse dentro de cada ser humano um juiz, que é a consciência, que acusa, que defende, que mostra para ele o que é certo e o que é errado. É como se o ser humano, de qualquer civilização, de qualquer país do mundo, ele tivesse essa consciência
por exemplo, tirar a vida do próximo é errado, que isso não é correto. Então, essa lei onde está escrita no seu coração. Agora, o que eu acho mais interessante é o versículo 16, quando Paulo diz assim: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Que coisa interessante. E que dia é esse que Deus há de julgar os segredos dos homens? Os segredos, aquilo que está no íntimo, no oculto. Com certeza é na ocasião do juízo final. Então, eu posso dizer que os homens diante de Deus são indesculpáveis, são inexcusáveis. Eles não têm como se desculpar. Porque Deus se manifestou, Deus se revelou de várias maneiras. Então, uma das perguntas mais comuns aqui que as pessoas nos enviam pelo WhatsApp do programa e que eu já respondi várias vezes: como serão julgadas as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Como serão julgadas as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Ora, se a pessoa não ouviu falar do Evangelho, não pode ser salva porque não creu em Cristo. E não pode ser condenada porque não rejeitou a Cristo. Então, como serão julgadas? Deus usará de outros critérios. Não é que Deus use 2 pesos e 2 medidas, não, muito pelo contrário, Deus é justo em seus julgamentos, mas que Deus não pode condenar essa pessoa pelo fato de ele nunca ter ouvido a mensagem do Evangelho, mas também não pode salvar, porque também ele não fez a sua decisão em crer em Cristo, já que ele não ouviu falar. Então Deus usará outros meios. Então, vou dar um exemplo simples. Deus vai abrir o livro da natureza e vai dizer assim: você sabe que eu existo. Você conhecia isso. Talvez você não conheceu a Deus pelos nomes de Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tsidekinu. Talvez você não conheceu pelos nomes bíblicos, mas você sabia que existe um Criador que criou todas as coisas. Aí Deus diz assim: eu vou abrir outro livro, o livro da consciência. Aí eu vou ser prático agora para nós entendermos. É como se aquele cidadão que nunca ouviu falar da lei ou do evangelho, mas que a lei estava no seu coração, é como se um dia ele fosse tirar a vida do próximo e a consciência dissesse assim: você está errado, você não deve fazer isso. Você não deve assassinar essa pessoa. E é como se ele atendesse à voz da sua consciência. E ele dissesse assim: realmente eu não vou matar porque isso é errado. Vou dar outro exemplo. Mesmo a consciência dizendo não faça isso, isso está errado, ele foi lá e matou. Tirou a vida do próximo. Então veja que Deus irá usar outros meios para julgar essas pessoas. Agora, uma certeza nós temos, plena convicção disso, que ninguém será julgado de forma errada, ninguém será injustiçado neste tribunal do grande trono branco. Abre a tela mais uma vez, vamos recapitular. Então já falamos sobre o livro da natureza, já falamos sobre o livro da lei, já falamos sobre o livro da memória, já falamos sobre o livro da consciência, inclusive essa imagem aí, claro que é meramente ilustrativa, mas mostra aí como que os martelinhos batendo na mente é como se fosse essa lei da consciência que acusa e que defende o homem, né? Que diz a ele quando ele está fazendo certo e quando é que ele está fazendo errado. É claro que eu quero abrir um parêntese aqui. É claro que eu tenho plena consciência disso. Traz a tela, por gentileza. Que alguém pode ter uma mente cauterizada. Que alguém, depois de tanto errar e depois de tanto desobedecer essa lei da consciência, sua mente ficou cauterizada. É como alguém, por exemplo, eu vou ser prático aqui. É como alguém que cometeu um assassinato e na primeira vez que ele cometeu, ficou com a consciência pesada e ficou um pouco de remorso, mas depois ele tira a vida de 2, de 3, de 4 pessoas. Daqui a pouco ele tira a vida do próximo sem que a consciência pese mais, porque a sua mente ficou cauterizada. É claro que isso existe. Agora, diante do trono branco, diante do juízo final, então Deus irá lembrar para ele todas as ocasiões em que a sua mente, em que a sua consciência disse para ele: isto está errado, você não deve proceder assim, você deve andar assim, e eles irão responder, não é? Naquele grande trono branco, se eles atenderam ou não à voz da consciência. Vamos para o 5º livro, claro que não está aí necessariamente na mesma ordem, na mesma sequência, mas o 5º livro seria o livro do Evangelho. Pode trazer a tela. E que livro é esse?
é a mensagem do Evangelho que nós estamos pregando. A essência do Evangelho é essa. Eu vou resumir a mensagem do Evangelho em 5 pontos principais. Inclusive, se você é cristão, você pode até seguir essa metodologia na evangelização. 5 pontos principais da mensagem do Evangelho. Primeiro, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Eu gosto de Gênesis capítulo 1 e versículo 31, quando a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto tinha feito e esse que era muito bom. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, todas as coisas que Deus criou foram boas, foram perfeitas. O mal entrou no mundo por causa da rebelião de Satanás, por causa da queda de Adão, mas não que Deus tenha criado os anjos maus, ou que Deus tenha criado o homem com uma índole má. Não, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Segundo, o homem de livre e espontânea vontade decidiu rebelar-se contra Deus. Deus havia dito a Adão que ele poderia comer do fruto de qualquer árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento, a árvore da ciência do bem e do mal. E antes que você me pergunte, eu vou responder. Para que Deus colocou aquela árvore ali se Deus é onisciente? Aquela árvore era uma espécie de um teste, de uma prova. Era a forma de Adão demonstrar a sua fidelidade a Deus. Mas o que aconteceu? Satanás, através de uma serpente, enganou a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido. Quando Adão comeu, o pecado entrou no mundo e passou a fazer parte da história da humanidade. Então, embora Deus tenha criado todas as coisas boas e perfeitas, o homem pecou. O homem comeu do fruto que Deus havia proibido. O homem desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? O pecado passou a fazer parte da história da humanidade. Todos os homens já nascem contaminados com o pecado. O pecado ele é uma espécie, é comparado na Bíblia como uma espécie de uma doença contagiosa que vai passando de geração para geração, de pais para filhos. Todos nós já nascemos com o vírus do pecado. Davi disse no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós não pecamos, não nos tornamos pecadores porque nós pecamos. É o inverso. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós já nascemos com o vírus do pecado. Então, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, mas o homem pecou, desobedeceu a Deus, o pecado passou a todos os homens. Em Romanos 3 e 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele enviou Jesus para morrer por nós, para pagar o preço do resgate. Observe que Jesus não veio ao mundo através de um relacionamento natural entre José e Maria. Porque se Jesus viesse ao mundo, depois que José e Maria casassem e tivesse o ato conjugal, e Jesus nascesse depois desse ato conjugal, Jesus também nasceria como pecador e não poderia morrer por nós. Foi preciso haver uma concepção sobrenatural. O anjo apareceu para a Virgem Maria e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela disse, como será isso? Não entendeu, que saudação é essa? Aí ele começou a dizer que ela iria dar à luz, que iria gerar um filho. Ela disse, mas como pode ser isso? Eu não conheço varão. Como que diz? Eu sou virgem. O anjo disse, vai descer sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo vai te cobrir. Então, observe que foi uma concepção sobrenatural. Então, Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para dar a sua vida por nós. Então, Jesus, quando veio ao mundo, ele já veio com essa missão. Embora Jesus tenha ficado conhecido pelos seus ensinos, conhecido pelos milagres que ele realizou, conhecido pelas suas pregações,
mas a principal obra, a principal tarefa, a mais importante obra que Jesus veio realizar foi na cruz do Calvário. Foi dar a sua vida por nós. Foi ali que ele estava nos comprando para Deus. Foi ali na cruz que Jesus estava nos reconciliando com Deus. E para que o homem possa ser salvo, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa crer em Cristo. Ele precisa reconhecer que é um pecador. Ele precisa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que ele possa ter direito à salvação, à vida eterna, porque através de Cristo será imputada a justiça dele. Mas, inevitavelmente, aqueles que rejeitarem, aqueles que não crerem, aqueles que não acreditarem em Cristo, não receberem como seu Salvador pessoal, inevitavelmente essas pessoas serão condenadas. Inevitavelmente essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Então Jesus veio para morrer por nós, para dar a sua vida pelos nossos pecados. Lá em João capítulo 3, versículo de número 16, é o texto áureo da Bíblia, você já deve conhecer. Jesus no seu diálogo com Nicodemo, Jesus disse, olha, Deus amou o mundo, e mundo aí a humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio com essa missão. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse que o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na noite em que Jesus foi traído, quando ele estava celebrando a Páscoa, quando ele institui a Santa Ceia, que ele pegou o pão e deu aos discípulos, isso está em Mateus capítulo de número 26, ou 1 Coríntios capítulo 11, quando Jesus reparte o pão ali, ele diz, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. É claro que Jesus ainda estava intacto, ele ainda não tinha sido morto, mas ele já estava de uma forma profética, falando acerca do seu corpo que seria partido por nós. Depois ele pegou o cálice e ele deu aos discípulos, dizendo assim, bebei dele todos. Isso é o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento que é derramado por vós. Então Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus foi à cruz, ele não foi à cruz simplesmente por conta da traição de Judas Iscariotes. Ele não foi à cruz simplesmente por conta da omissão de Pilatos ou de Herodes. Jesus não foi à cruz por causa da incredulidade dos judeus. Acima de tudo, Jesus foi à cruz do Calvário exatamente para morrer pelos nossos pecados. Em João 10, quando Jesus se revela como o bom pastor, ele deixou bem claro isso. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus estava sendo preso, lá em Mateus capítulo 27, versículo 53, que Pedro puxou a espada, feriu a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus restaurou a orelha de Malco. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, guarda a tua espada, porque todos os que fizerem uso da espada, a espada hão de morrer. Ou não pensas tu que eu poderia rogar ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Então, Jesus, ele deixou-se ser entregue, ele se entregou. Quando os homens foram prendê-lo, Jesus disse assim, a quem buscais? A Jesus, ele disse, sou eu. Quando ele sou eu, os homens caíram. Jesus poderia correr, Jesus poderia fugir, Jesus poderia rogar aos anjos que ele guardasse, mas ele deixou-se, ele foi entregue. Inclusive, você deve saber disso, que todo o Antigo Testamento, as leis ou a lei cerimonial, aquele ato de matar o animal, um cordeiro, uma ovelha, aquele animal que era imolado, que era degolado, que era morto, que o seu sangue era aspergido nas 4 pontas lá da tampa da Arca da Aliança, chamado o propiciatório, aquilo já representava Cristo. É por essa razão que João apontou para Jesus, João capítulo 1, versículo 29, e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, a mensagem do Evangelho é essa. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, o homem pecou, o pecado passou a toda a humanidade, todos estão perdidos, todos estão condenados. Agora, aqueles que crerem em Cristo, que o receberem como seu Salvador pessoal, serão salvos, terão o perdão dos pecados, terão direito à vida eterna. Agora, aqueles que rejeitarem, aqueles que não aceitarem a Cristo, aqueles que forem incrédulos, inevitavelmente serão condenados. Eu volto a dizer mais uma vez, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, para que de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus qual é? É que ninguém se perca, é que todos sejam salvos. 1 de Timóteo 2,4 diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro diz assim: amados, não tenhais a vinda do Senhor por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Jesus veio ao mundo com esse objetivo de dar a sua vida por nós, de morrer pelos nossos pecados. A morte de Cristo é uma morte vicária, que significa uma morte substitutiva. Jesus veio morrer por cada um de nós, ainda que ele tenha morrido antes do nosso nascimento. Mas eu posso dizer que a morte de Cristo, ela tem efeito proativo e retroativo, não é? O proativo e retroativo. Então Jesus morreu por aqueles que viveram antes dele, e Jesus morreu também por aqueles que viveram depois dele. Então, todo aquele que recebe a Jesus, que o confessa como seu Salvador pessoal, ele recebe o perdão dos pecados. Então, todos aqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho, quer seja através de um programa de televisão, quer seja através de um culto evangélico, quer seja através de um sistema de som em uma cruzada, ou algum culto cristão, quer seja através de qualquer pessoa que de alguma forma ouviu a mensagem do Evangelho, como serão julgadas no dia do juízo final, serão julgados pelo livro do Evangelho, pela mensagem do Evangelho e a forma que a pessoa correspondeu a esse chamado. Se a pessoa rejeitou e rejeitou pelo resto da vida, existe aquela situação de alguém que rejeitou naquele momento, mas depois arrependeu-se e recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, se converteu dos seus maus caminhos e, infelizmente, existe também aquela pessoa que até recebeu Jesus, que até aceitou Jesus como seu Salvador, mas no decorrer da caminhada ele parou, ele esfriou na fé, ele abandonou a sua cruz e ele deixou de seguir a Cristo. Então, estas pessoas serão julgadas de forma específica pela mensagem do Evangelho, pelo livro do Evangelho. E aí, dá-nos a entender, a Bíblia não deixa isso claro, mas que Deus trará à memória das pessoas todas as oportunidades. A oportunidade que a pessoa teve de entrar numa igreja evangélica ou de ouvir uma programação evangélica, quer seja através do rádio, quer seja através da televisão. A oportunidade que essa pessoa teve, se teve a oportunidade, por exemplo, de participar de uma escola dominical ou de fazer um curso do discipulado, ou quem sabe alguém que foi batizado com o Espírito Santo, quem sabe alguém que já foi até usado por Deus através da manifestação de dons espirituais, quem sabe alguém que já louvou a Deus, quer seja no grupo infantil, quer seja na união de adolescentes, enfim, todas as pessoas terão a oportunidade de Cristo, naquele dia trará à memória dessas pessoas todas as oportunidades que essas pessoas tiveram. Então, nós podemos dizer que através da mensagem do Evangelho, esta é uma das mais extraordinárias revelações de Deus. Veja que coisa interessante. Enquanto alguns que viveram separados da civilização, que talvez nunca ouviram nem falar da lei nem do Evangelho, enquanto outros que viveram nos tempos do Antigo Testamento ouviram só a mensagem da lei ou tiveram conhecimento só através da lei, ou outros que apenas receberam a revelação de Deus através da sua consciência, são grupos de pessoas distintas. Mas nós temos o privilégio de
receber essa revelação de Deus através da mensagem do Evangelho, através dos ensinos de Cristo, ainda que nós não tivemos oportunidade de vê-lo com os nossos próprios olhos. Apesar de não termos a oportunidade de ouvi-lo com os nossos próprios ouvidos, como os apóstolos tiveram essa oportunidade, mas que de alguma forma, de alguma maneira, a mensagem do Evangelho está sendo difundida, a mensagem do Evangelho está sendo pregada. Deus está usando de todas as formas possíveis para que o homem possa ouvir, para que o homem possa receber a mensagem do Evangelho. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. E por que Deus faz isso? Porque Ele não quer que ninguém se perca. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer salvar a sua alma. Você vai para o inferno se você quiser. Você vai ser julgado e condenado no juízo final se você quiser, mas Deus está lhe dando a oportunidade de receber de uma forma gratuita a vida eterna. É isso que diz Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas, deixa eu ler esse texto, Romanos 6:23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. O que é um dom? É uma dádiva, é um presente. Qual é essa dádiva, esse presente, esse dom gratuito de Deus? É a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós somos justificados, regenerados e santificados. Então, recebemos a imputação da justiça de Cristo em nós. É como se aquela cédula onde estivesse registrado todos os nossos pecados, ela fosse rasgada ou queimada, ou como se numa tela de um computador, ela fosse selecionada e alguém desse um delete, um del e apagasse tudo. Isso é ser justificado. Mas só a justificação ela não é suficiente para o homem permanecer servindo a Cristo. Aí é aí que o Espírito Santo habita em nós, para promover a regeneração, o novo nascimento, uma mudança de vida, para promover uma mudança, uma transformação interna dentro de nós, através da regeneração. E a partir de então, nós nos tornamos totalmente, completamente santos e o Espírito Santo vem habitar em nós para nos ajudar nesta santificação diária. Então, o preço da nossa redenção, ele foi pago através de Cristo lá no Calvário. Eu não preciso mais pagar dinheiro, eu não preciso mais pagar valores para ser salvo. Agora, eu preciso fazer a minha parte. E o que é que eu preciso fazer? Crer em Cristo, me arrepender dos meus pecados e me converter dos meus maus caminhos. E aí, todos aqueles que forem alcançados pelo Evangelho, eles terão a oportunidade de estarem presenciando o juízo final, mas não como réu, mas estarem ali, eu posso dizer, em certo aspecto, não como um mero telespectador, mas até auxiliando Cristo naquele julgamento do grande trono branco, porque Paulo diz isso, que nós vamos julgar até os anjos. Não sei explicar como, mas de alguma forma nós vamos participar desse grande julgamento. Então, a forma, o meio, a maneira, o caminho que nós temos de nem participarmos como réu nesse julgamento é crermos em Cristo e recebê-lo como nosso Salvador pessoal. Então, nós teremos a oportunidade de estar no tribunal, nesse julgamento, mas não como réu, não para sermos condenados, não para que naquele dia sejam lembrados os nossos pecados, mas nós estamos ali já com vestes brancas e resplandecentes, na certeza que a justiça de Cristo foi imputada em nós. E não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. A mensagem do Evangelho que estamos pregando, que a igreja está pregando hoje, será uma das principais formas, uma das principais maneiras, tanto para que o homem possa ser salvo, como também para que o homem possa ser condenado para aqueles que rejeitaram. Salvos para aqueles que aceitarem, aqueles que receberem a Cristo, mas condenados naquele grande dia do trono branco para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho.